Olá, tudo bem? Bom, gente, eu decidi gravar esse vídeo hoje porque assim, ó, a gente já falou de ciúmes, a gente falou de ansiedade, já falamos sobre tentar manter equilíbrio, sobre autoestima, ok. Agora eu acho que é interessante a gente falar também, quando a gente utiliza o termo, né, o amor romântico, de como as pessoas elas romantizam demais uma vida que não existe, gente. Porque assim, ó, veja bem, a minha ideia aqui não é jogar um balde de água fria e dizer pra vocês, o amor entre casais não existe. Não é isso. Mas é ajudar vocês a refletirem a respeito disso, né, que eu vou abordar, para que vocês tenham umas relações saudáveis, tá? Por quê, gente? Nós somos criados para acreditar nos contos de fada, certo? Nos contos de fada. Ainda existe muita gente que acha que vai encontrar um príncipe encantado. Assim como tem muito homem que acha que vai encontrar uma princesa. Certo? Só que assim, gente, contos de fada não existe. Princesa não existe, príncipe não existe. E eu brinco que os contos de fadas, eles só são perfeitos. Por que eles são perfeitos? Porque acaba o casamento ali e fala, foram felizes para sempre. Continua a história para ver se vai ser perfeito. Né? Pode ser perfeito no sentido sim, pode dar certo, pode existir companheirismo, mas gente, não vai ser aquela coisa linda, maravilhosa, não vai ser, porque nós somos de carne e osso, nós somos seres humanos, nós cometemos erros, né? Nós falamos coisas que magoam as outras pessoas, nós tomamos decisões às vezes que são necessárias tomar e que às vezes também vai respingar no outro de uma forma negativa, às vezes a gente discorda da outra pessoa, né? Então existe N questões que podem acontecer e que vão dificultar esses relacionamentos. Agora, o que acontece é o seguinte, muitas vezes, se você constrói para você um príncipe encantado, você acaba projetando na outra pessoa aquilo. E aí depois que passa, gente, você vai se dar conta que você, na verdade, não conhecia a pessoa com quem você estava se relacionando. Era uma fantasia sua. Qual é a chance disso dar certo? Muito pouco, né? Muito pouco. Aí você fala, mas Patrícia, gente, eu recebo muitas pessoas, né, muitos comentários de pessoas falando sobre isso. Sobre essa questão de como está difícil se relacionar, como está difícil conhecer pessoas. Mas está difícil mesmo, porque assim, será que você está conhecendo, se abrindo para conhecer as pessoas do jeito que elas são, ou você ainda vive num mundo de fantasia? Ou será que você ainda está nessa fantasia de encontrar aquilo que você construiu, aquele objeto de desejo? Porque muitas vezes, né, eu sempre falo aqui no consultório, muitas vezes eu preciso entender o seguinte, tá? Às vezes eu tenho uma pessoa que me ama e demonstra amor e afeto por mim, mas muitas vezes essa pessoa não demonstra esse amor da maneira como eu esperava. Isso serve, gente, não é só para namorado, namorada, marido, esposa, não, viu? Às vezes para pai e mãe também. Às vezes esse filho, ele fala, nossa, eu não me dou bem com a minha mãe, eu não me dou bem com meu pai, porque idealizou aquele pai, herói, aquela mãe, né, aquela fantasia de uma mãe. Só que aí se você vai olhar, avaliar a história da pessoa, ela teve mãe, ela teve pai, não dentro do que ela idealizou. A gente precisa entender muito isso, gente, ó. Muitas vezes na nossa vida tem muito o que eu idealizo e o que é real. Certo? A partir do momento que eu enxergo o que eu idealizo e o que é real, eu consigo muitas vezes olhar e falar, não, peraí, eu idealizei isso. Fulano consegue se adaptar e aprender para suprir essa minha necessidade do que eu idealizei? Consegue. Lembrando que não é responsabilidade dele de fazer feliz, começa por aí. Mas tudo bem. Aí vai lá para autoestima, né? Mas ele faz. Ele consegue. Se eu tiver uma conversa aqui e for trabalhando, ele consegue, beleza. Ele não consegue, mas ele me ajuda, ele é meu companheiro, ele está sempre presente nas minhas coisas, ele apoia os meus projetos,
Ele não é aquela pessoa que manda flores, chocolate, ele não faz isso. Mas ele faz o resto. Supre a sua necessidade? Opa! Então, eu espero que esteja fazendo sentido aqui pra você. Então, assim, tem que fazer sentido isso aqui pra vocês. Porque muita gente sofre, né? Porque o fulano... Quer ver uma coisa? Eu vejo muito isso, né? Às vezes, a pessoa fala pra mim assim, porque o fulano esqueceu do dia dos namorados. Tá. Você já falou pra ele que é importante pra você o dia dos namorados? Né? Eu gosto muito da frase que diz o óbvio também precisa ser dito. Tá? O óbvio também precisa ser dito. Porque, gente, não pense que é só homem que esquece data de dia dos namorados, não, viu? Tem mulher também que não esquenta a cabeça, não. Tá nem aí. E às vezes é o homem que é todo romântico, e aí ele chega, né, pra mulher que tipo a Fiona, uma ogra na vida, porque tem mulher, né, que é ogra na vida, com buquê, com bombom, e aí ele acha que ela vai ficar, nossa, e ela tá nem aí. Mas ela tá ali quando ele precisa, ela é companheira, ela divide todos os problemas, ela dá suporte. Então eu preciso entender isso. E lembrando que um relacionamento, para ser duradouro, eu vou precisar ter esses pontos que eu tô te falando, né? De companheirismo, dividir coisas, ser amigo um do outro. É isso que sustenta uma relação, gente, tá? O restante das coisas, eu digo que sexo dentro de uma relação é consequência, tá? Se eu começar uma relação me baseando pela parte da sexualidade, se eu não trabalhar muito essa relação, a chance disso dar errado é muito grande. Por quê? O sexo ele é consequência de uma vida bem vivida, de uma vida onde eu tenho muito companheirismo, muita cumplicidade, e aí o ápice da intimidade de um casal é o ato sexual, tá? Hoje em dia nós vivemos uma geração onde eu vivo de fantasia, ilusão, eu crio um príncipe encantado, eu crio uma princesa encantada e o foco é a sexualidade. Ainda mais em tempos onde tudo nas redes sociais é lindo, gente. A vida das pessoas no Instagram é bonita, maravilhosa, porque ninguém posta no Instagram quando você acorda toda descabelada. Ninguém posta assim, né? Você não vai postar essa parte. É muito difícil, né? E aí eu idealizo uma vida que não é real. Eu vou romantizando as coisas. A gente precisa aprender isso, gente. Parar de romantizar as coisas. Nem tudo é assim. E eu gosto de falar do amor útil. O que é um amor útil? Talvez a sua mãe, ela, falando agora da parte materna e paterna, né? Talvez a sua mãe, ela não era aquela mãe que ficava dentro de casa cozinhando e você sempre idealizou aquilo de uma mãe confeiteira, que fazia tudo quanto é coisa, que ficava dentro de casa, que limpava a casa e que era assim, ela estava sempre ali, certo? Talvez a sua mãe não fizesse isso, mas talvez, se você for olhar por outro ângulo, talvez a sua mãe seja forte, determinada, e se não fosse ela a casa de vocês não estava de pé até hoje. Então, será que a sua mãe não é mais do que isso que você idealizou? E aí, para você que é pai, que é mãe, ajude a construir um pai e uma mãe bom dentro do seu filho. Porque muitas vezes, aí entra também a questão da alienação parental. A gente pode vir aqui falar algum dia, tá? Aí também entra uma questão muito importante, né? Se eu tenho um pai que trabalha muito fora, sempre está viajando e que trabalha muito mesmo, mas ele mantém o sustento dessa casa, eu tenho dois tipos de mãe. Eu tenho aquela mãe que vai construir um pai bom dentro dessa criança, que vai ensinar essa criança que o papai foi trabalhar, porque o papai foi ganhar dinheiro para comprar coisinhas aqui para casa. A gente tem mania de falar assim com criança, né? O papai foi trabalhar para ganhar dinheiro, porque se não tiver dinheiro não compra sorvete para fulano. A gente vai ensinando a criança o valor do trabalho, que a gente trabalha para ganhar dinheiro, para a gente poder comprar alguma coisa e para a gente ter a casinha que a gente tem.
né? E muitas vezes quando eu construo, eu falo assim com a criança, o que acontece? Eu construo dentro dessa criança um pai legal, um pai muito bom, né? Um pai herói, que ele batalhou, tal. Mesma coisa para a criança quando eu tô falando de mãe, tá, gente? Se eu construo para essa criança uma mãe legal, bacana, que foi trabalhar, mas é para fazer isso, para fazer aquilo, outro, essa criança também vai internalizando isso. O problema é quando esse companheiro, ou seja, essa mãe, ela não se basta. Ela se sente muito sozinha. Então ela sente que esse marido só trabalha, que não dá atenção para ela, e aí ela faz o quê? Ela constrói nessa criança um pai que abandona. Provavelmente vocês já viram isso, né, gente? De algum pai, alguma mãe aí. Então essa mãe, muitas vezes, ela sente falta desse marido, e aí ela vai construindo isso para esse filho. Aí o que acontece? Esse filho, ele cresce na falta, achando que... Tem um filme, gente, que mostra um pouco isso. Se chama Tal Pai, Tal Filha. É a história de uma workaholic, trabalha muito, e no dia do casamento dela, ela promete que ela não vai mexer no celular. Ela promete pro noivo. E aí, o que acontece? Ela tá entrando na igreja, o telefone toca, e ela fala rapidinho o que ela tem que falar, e ela esconde o celular meio que no buquê ali e tal. Quando ela chega lá na frente dele pra falar o sim, o celular cai. Aí tá, beleza, o celular cai, o cara não casa com ela, tá? E aí ela vai passar a lua de mel dela com o pai dela, porque o pai dela aparece e tal. E aí é como se fosse um acerto de contas. E ali ela começa a perceber que o pai dela não abandonou ela. O pai dela não abandonou ela, o pai dela procurou ela várias vezes. E a mãe dela não deixou esse pai se aproximar. Tá? Então assim, eu preciso entender isso. Gente, para eu me relacionar, para eu ter filhos, para eu casar, eu preciso ter muita maturidade para isso. Não é brincadeira, não. Tem muita gente que acha que é brincar de casinha e é fácil. Não é fácil. Porque assim, se eu não estou bem resolvido como ser humano, eu posso acabar com a vida do outro. Principalmente filho. Tá? Se você tá vendo esse vídeo e você fala, nossa, que exagero. Não, não é exagero. Não é exagero. Porque criança não é boneca. Que eu coloco lá, entendeu? Não é. Criança é um serzinho que tá ali e que ele vai precisar ser alimentado não somente pelo leite, mas ele vai ter que ser alimentado por N coisas que eu preciso construir dentro dele. E eu preciso ter muita maturidade para entender que a partir do momento que eu constituir uma família, eu vou ter duas relações diferentes ali. Ou seja, eu tenho relação de marido e mulher, e eu tenho relação de mãe e filho, e pai e filho. E que eu não tenho o direito de construir um pai ruim para essa criança, porque eu sinto falta do meu marido. Tem mães que são traídas, pais também, viu, gente? Pais também. Homens que a mulher não quer mais se relacionar, e aí o que ele faz? Ele constrói uma mãe monstro para essa criança. E aí entra a alienação parental, tá? O que não é justo, porque essa criança não tem culpa de nada, certo? Bom, gente, na verdade esse tema é um tema bem extenso também, ele engloba mais um monte de coisa, mas o que eu queria mesmo deixar, né, para vocês como reflexão, é vocês começarem a pensar que tipo de relação você tem tido. É uma relação saudável? Vocês têm buscado que tipo de pessoa para se relacionar, né? São príncipes encantados que vocês construíram aí na mente de vocês que não tem fundamento? Ou são pessoas saudáveis também, normais, gente como a gente, e vamos se conhecer, e vamos respeitar todo mundo, e parar de romantizar as coisas, gente, tá? Parar de romantizar as coisas, porque assim, inclusive muitas pessoas sofrem agressões físicas porque estão romantizando tudo. Como assim, Patrícia? Ué, eu imaginei na minha cabeça um príncipe encantado, o fulano passou na rua, eu vesti nele a roupinha de príncipe encantado, tá? E eu fiz ele ficar na minha vida. E aí, quando ele me trata mal, eu falo, não, mas ele vai mudar, porque ele não é assim, né? Mas não é que ele não é assim, na verdade ele é daquele jeito.
É que na minha cabeça, eu ainda vivo na fantasia de que ele é do jeito que eu imaginei. E que se ele fez aquilo ali, mas ele vai mudar. Não vai. Então vamos tirar a venda aí dos olhos, parar de fazer esse tipo de coisa. Por quê? Refletir sobre isso, entender isso que eu tô falando pra vocês, gente, vai ajudar muita gente, inclusive, a parar de sofrer esse tipo de agressão, tá? Espero que tenha feito sentido pra vocês. Espero que não tenha ficado muito solto, porque eu acabei abordando um monte de tema junto. Mas assim, espero que faça sentido. Se tiverem dúvidas, por favor, gente, de verdade, não carreguem dúvidas não, tá? Se tiverem dúvidas, mande mensagem no direct pra gente. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, inclusive os dois Instagram, tá? O meu e um outro Instagram do canal, né, que a gente tá criando um Instagram pro canal para ficar mais fácil essa interação entre a gente. Ou manda mensagem por e-mail, tá, gente? A gente vai se falando. Se tiverem dúvidas, quiserem que eu me aprofunde um pouquinho mais em algum dos temas que eu falei aqui, manda mensagem também, tá bom? É isso, até mais.